Bom dia, galera! Mais uma segunda-feira e aí todos reunidos aqui nessa aula de ciências, né? Bom, gente, nós viemos aí nas nossas últimas aulas tratando do assunto de química, né? Vamos lá, de onde veio a química, quais foram os primeiros pensadores, qual a relação com a alquimia. Também entramos aí na nossa última aula nas definições das partículas atômicas, prótons positivos, nêutrons sem carga e elétrons negativos, né? Vimos que existe uma tendência à neutralidade, o mesmo número de prótons e elétrons, mas que isso pode ser variável, ou seja, o elemento pode ter mais elétrons, às vezes, sendo um íon ânion, ou mais prótons, às vezes, sendo um íon cátion, né? E na aula de hoje eu quero resgatar algumas coisas que nós vimos, por exemplo, que o número de prótons, o número atômico, ele se refere a um número que determina de que elemento químico nós estamos falando, né? Então, todo elemento químico que tem o mesmo número de prótons, ele é parte do mesmo tipo de elemento químico, ou seja, todos os carbonos terão lá, se não me falha a memória, Z igual a 6. Todos os oxigênios, se não me falha a memória, teremos lá Z igual a 8. Todos os hélios, se não me falha a memória, teremos lá Z igual a 2. Então, o número atômico determina o número de prótons, ou seja, Z determina de qual elemento químico nós estamos falando. A massa atômica, galera, é determinada pela soma dos prótons e nêutrons, ou seja, A, que é a massa atômica, é igual a P mais N. Ou eu posso colocar aqui, em vez de P, ó, eu posso colocar aqui Z, tá? Z mais N. Então, Z é o número de prótons, N é o número de nêutrons, né? Beleza? E esses elétrons, como nós vimos lá no experimento de Rutherford, Bohr, eles estão aqui nas eletrosferas circulando, né? Circulando. E essas eletrosferas, elas são determinadas, gente, em um número específico, tá? Não é assim variável. Existem nesse elemento químico 10 eletrosferas, no outro 15. Não, não. Nós temos um número específico de eletrosferas. Do núcleo para fora, elas recebem nome. A primeira eletrosfera é chamada de K, a segunda de L, a terceira de M, a quarta de N, a quinta de O, a sexta de P e a última e sétima de Q. Então, KLMNOPQ. Também pode vir a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou eletrosfera 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Variações. Camadas, eletrosferas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, KLMNOPQ. Professor, só saber 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 basta? Não. É bom saber tudo. Por quê? Porque você não sabe de que forma você vai ser cobrado, né? O mais comum é KLMNOPQ, tá? Então, gravem isto. E estas eletrosferas, elas têm um número máximo de elétrons. Do núcleo para fora, a eletrosfera K, ela tem 2 elétrons no máximo. Pode ter um? Pode. Pode não ter nenhum? Não. A K não. Porque, pensa, começa por aqui a distribuição eletrônica, ou seja, a distribuição dos elétrons. O elemento que tem o menor número de elétrons em todo o universo é o hidrogênio. Tem um elétron apenas. Então começa por aqui, ele tem K igual a 1. K igual a 0 significa não existir o elemento químico, né? Professor, mas o hidrogênio não pode perder esse elétron? Ele pode. Sim, então pode ser que exista então um elemento sem elétron? Tá certo, pode, mas já foge da normalidade, né? Como eu disse, a tendência é eles serem neutros, né? Bom, e o elemento que tem um número de elétrons maior do que 2, por exemplo, o oxigênio, ele vai ocupar a segunda eletrosfera, que carrega no máximo 8 elétrons.
Se tem um elemento químico com maior número de elétrons, vai ocupar a terceira, que carrega no máximo 18 elétrons. A quarta, no máximo 32. A quinta, no máximo 32. A sexta, no máximo 18. E a sétima, no máximo 4 elétrons. Galera, notem o padrãozinho, né? Ó. Aqui em azul, olhem aqui, ó. Isto aqui, ó, é mais ou menos o meio das eletrosferas. Mais ou menos o meio aqui assim, ó. Então é no meio que nós temos o maior número de elétrons. Então para o núcleo vai reduzindo, para a extremidade do átomo vai reduzindo também. Beleza? O elemento químico com Z, número atômico igual a 118, gente, ele vai ter o número máximo de elétrons, que é 118. Né? Se tem prótons igual a 118, e na tabela periódica só estão os elementos representados do ponto de vista neutro, então ele também vai ter 118 elétrons. Então todos os outros, eles terão um número menor. Se você somar 2 com 8, 18, 32, 32, 18 e 4, vocês verão que dá 118, né? E os demais vão perdendo elétrons aqui, até chegar no hidrogênio, que tem apenas um aqui na camada K, beleza? Depois nós voltamos aqui. Bom, gente, esses padrões de neutralidade, às vezes mudam, né? E por isto, os elementos químicos, eles recebem designações que nós criamos. Por exemplo, isótopos são todos os elementos químicos que têm o mesmo número de prótons. Os átomos que têm o mesmo número de prótons. Então, se tem o mesmo número de prótons, nós temos então um isótopo. Olha lá, isótopo, próton. Se tem apenas o mesmo número de nêutrons, então nós temos um isótono, nêutrons. Se nós temos um isóbaro, nós temos o mesmo número de massa apenas. Vamos pegar aqui, por exemplo, o carbono. Ó. O carbono, gente, ele tem algumas variações, né? Mas sempre sendo carbono, olha só. Mesmo número de prótons. Z igual a 6, Z igual a 6, Z igual a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em todos eles. Carga positiva, 6. Carbono. Mas nós temos o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14, que designa o quê? A sua massa, a soma de prótons e nêutrons. Então, existe uma variação no número de nêutrons aqui no carbono. Se todos esses carbonos, 12, 13 e 14, têm a mesma carga positiva, então eu vou chamar estes carbonos de isótopos. Então, esses aqui são os isótopos de carbono. Olha lá, que variam no número de nêutrons, tá? Isso também ocorre para isótons e isóbaros, beleza? Então, toda vez que esse elemento químico tem o mesmo número de prótons, ele recebe o mesmo símbolo. Por exemplo, o flúor, F, ferro, Fe, enxofre, S e bromo, Br. E aqui estão todos os símbolos dos elementos químicos. Olha lá, o que tem maior número de elétrons, ó, o organessônio. N igual a 118, ele não tem nenhum mais, nenhum menos. Então, ele não é nenhum íon cátion, nenhum íon ânion. Ou seja, está neutro aqui. Então, ele também tem 118 elétrons. O hidrogênio, 1 próton, Z igual a 1. Não tem nenhum mais, nenhum menos, então ele está neutro. Então ele tem um elétron, né? Beleza? Notem, gente, que os símbolos, eles nem sempre são a primeira letra do nome, né? Para muitos deles são. Mas se eu pego, por exemplo, a prata, AG, o ouro, AU, nada a ver, né? Então, significa que... o que é isso, professor?
A abreviação, na verdade, gente, ela é feita com o nome em latim, tá? Que é como os químicos designam o elemento químico. É padrão o latim. Assim como na biologia, a química também faz uso do latim como a língua padrão para a designação dos elementos químicos. Aqui eles estão em português para facilitar, né? Lembrando, sempre o número atômico em cima, a abreviação, o nome e a massa. A massa, beleza? Se eu pego aqui o bromo, olha só que legal o bromo. O bromo ele tem número atômico Z igual a 35. Se Z é igual a 35, eu tenho A igual a 79, que é a massa. A massa é o que, gente? É a soma do número de prótons e nêutrons. Então, eu pego aqui a massa, 79,9, tiro 35 e eu consigo descobrir qual é o número de nêutrons que tem esse elemento químico. Ou seja, ele tem número de nêutrons igual a 44,9. Eu posso fazer isso para todos os elementos químicos aqui para descobrir a sua massa. Beleza? Vamos voltar aqui agora um pouquinho. Vejam só. Se eu pego o oxigênio, que tem... Volta na tabela, eu tinha que mostrar antes. Aqui. Número atômico igual a 8. 8 prótons. Bom, se tem 8 prótons, aqui não tem nenhum mais, nenhum menos, está neutro, então ele também tem 8 elétrons. Bom, vamos distribuir os 8 elétrons lá nas nossas eletrosferas. Vamos lá. Se eu tenho 8 elétrons, primeiro eu vou começar aqui, né? Coloco 2, que é o máximo. Preencho os dois. Então, camada K igual a 2 elétrons. O restante jogo para L, que vai até 8. Fica com 6 elétrons. Então, a distribuição eletrônica do oxigênio fica assim, ó. M, N, O, P, Q. Todos estes nós teremos 0 elétrons. 0 elétrons. Por quê? Porque a distribuição eletrônica desse elemento químico, galera, terminou ali, ó. Terminou ali. Nós preenchemos as duas primeiras eletrosferas com o total de elétrons. Fechou. As outras, 0. Ele não tem M, N, O, P, Q? Tem, mas elas não têm elétrons. Tá? É assim que se faz. E olha que curioso. Quantas camadas ou eletrosferas foram ocupadas aqui? 2. Então, se eu for na tabela periódica, agora nós vamos começar a observar alguns padrões aqui. Olha que interessante. Está aqui o oxigênio, né? Está aqui. Notem que nós temos aqui, ó, na tabela periódica, grupos. Vão até o 18, que se referem às colunas. Né? O 16, grupo 16 está aqui. Grupo 13 está aqui. Ok? E nós temos os períodos, que são as linhas. Período 1, hidrogênio e hélio. Período 2, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. Opa! Quantas eletrosferas o oxigênio ocupava? 2. Então, por isso, ele está no período 2. Professor, quer dizer que o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o flúor e o neônio também terão apenas 2 eletrosferas ocupadas? Sim, podem distribuir eletronicamente, lá vocês verão. Na primeira vai no máximo 2 elétrons, não vão? Sim. Então, o lítio tem 3. Então, fica 2 na primeira, 1 na segunda. O berílio, 2 na primeira, 2 na segunda. O boro, 2 na primeira, 3 na segunda. Vamos direto para o neônio agora. O neônio, 2 na primeira, 8 na segunda. O máximo da segunda eletrosfera. O sódio tem 11. Então, vai 2 na primeira, vão 8 na segunda e vai 1 na terceira. Então, todos esses elementos ocupam 3 eletrosferas. Estes, todos, 4 e assim sucessivamente. Primeiro padrãozinho aí dos elementos químicos. Na próxima aula nós veremos outros padrões referentes a isso, tá? Daqui a pouquinho eu quero conversar com vocês pessoalmente. Já vou deixar aí para vocês a atividade
página 208, 209, 210, façam para que a gente possa conversar daqui a pouquinho, beleza? Se vocês escutarem um choro de criança, não se assustem, sabem que eu estou com um bebezinho e o João chora quando quer. E assim vamos. Um grande abraço, até daqui a pouco.